Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Viva. Eu sou Tarcísia, uma mulher negra. Hoje estou usando uma blusa preta e um blazer branco. Hoje teremos aqui também uma pessoa extremamente especial nesse processo, nessa rede de luta e proteção, né, contra a violência doméstica e familiar, doutora Cristi Correia, que é delegada de polícia, né, que está aqui, né, hoje trazendo para nós todas as informações pertinentes à delegacia, como funciona, como foi essa trajetória de estar nesse espaço, né, um espaço muito complexo, difícil, mas extremamente necessário, né, uma mulher forte, que contamos aqui na Rede de Proteção de Vitória da Conquista. Sejam muito bem-vinda, doutora Cristi, é um prazer tê-la aqui nesse espaço. Saiba que é um primeiro de muitos outros, né? Sempre estará disponível para estar aqui conosco. Agradeço a atenção e é um prazer estar aqui, trazer a minha visão e também o meu conhecimento para poder servir a toda a sociedade. Ai, que bom, que importante. E como foi que começou esse processo? Como foi a sua inserção nessa delegacia? Eu já era plantonista na cidade de Itapetinga. E na cidade de Itapetinga, no plantão, você é apresentada a diversas situações. Entre elas, a situação envolvendo mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, a lei era aplicada, a Lei Maria da Penha era aplicada também nessa situação. E estou como titular da DEAN de Vitória da Conquista há quase 3 anos. Olha, como tem sido essa experiência aqui, Vitória da Conquista, nessa delegacia, na DEA? É uma experiência bem significativa, porque estou como servidora pública para servir a comunidade, minha missão é essa de serviço, e estou também para quebrar alguns conceitos de patriarcado, de machismo, e mostrar, né, à sociedade que a mulher tem direitos e tem que lutar pelos direitos dela. Então, a minha busca é concretizar direitos da mulher. A DEAN faz parte da rede de proteção, né, e cuidado e acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É uma parceira nossa do Núcleo Viva nessa construção da rede de integração. Nós chegamos bem depois, mas com a proposta de integralizar mesmo todos os equipamentos de proteção e fazer com que a mulher saiba, né, quais são os serviços que elas podem estar recorrendo. E gostaria muito de ouvir como funciona a DEAN, como é que faz para uma mulher estar, né, procurando ajuda lá com vocês? Eu costumo falar que existem 2 redes, que é a rede de apoio e a rede de enfrentamento à violência. Sim. A rede de apoio são os familiares, os amigos, que muitas vezes, quando a mulher está inserida em um relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, o agressor afasta da mulher essa rede de apoio dela. Seria familiares, amigos, e ele impede também que ela procure a rede de enfrentamento. Sim. O Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, o Poder Judiciário, para romper o ciclo de violência. Então, a rede de enfrentamento atua para cessar e fazer com que a mulher tenha uma vida nova, né, exercendo seus plenos direitos. Eu costumo dizer também que a Secretaria de Segurança Pública, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, é o portal dessa rede de enfrentamento. Sim. Muitas vezes a mulher entra na rede através dos serviços prestados pela Secretaria de Segurança Pública. E nós apresentamos essa mulher à rede, buscando superar as vulnerabilidades e também buscar a condenação do agressor pelo crime praticado, evitando que ele cometa crimes outros, né, ou crimes futuros. Sim, é uma ação de prevenção. Sim. Né, muito importante. A partir do momento que ele está ciente de que o crime vai ser apurado, ele vai sofrer a pena daquele crime, e também vai ser afastado, né, do convívio daquela mulher. Então, o objetivo é assegurar àquela mulher uma vida digna. E como funciona hoje a DEAN? Temos a Lei A 14.541, que implementa a DEAN 24 horas. Então, Vitória da Conquista já funciona a DEAN 24 horas. Ela funciona no DISEP, no bairro Jurema. Sim. Então, funcionamos 7 dias por semana, 24 horas por dia. Chegando lá, a mulher registra a ocorrência e sinaliza se existe ou não a necessidade, se ela tem interesse na medida protetiva de urgência. Caso ela represente pela medida protetiva, por lei nós temos 48 horas e nós cumprimos esse prazo estabelecido em lei para remeter essa medida protetiva ao Poder Judiciário para que seja decidido. Ao final, identificamos se existe a necessidade de um requerimento de alguma cautelar, como expedição de guia de lesão corporal, ou mesmo outra cautelar de busca e apreensão,
o mesmo pedido da prisão preventiva, instauramos o inquérito policial e é remetido à justiça para apuração. Então, todas as vezes que a mulher procura o DEAM para fazer um boletim de ocorrência, é aberto um inquérito? Não, somente nos casos em que for crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação e aquela mulher represente por instaurar o crime. O crime de perseguição, por exemplo, é condicionado à representação. Sim. Então, a mulher, ao registrar o boletim de ocorrência, ela tem que agir, questionada se ela tem interesse em representar para que seja instaurado o inquérito policial. Sim. Caso ela tenha esse interesse, é colhido, né, o termo e é instaurado o inquérito remetido à justiça. Os demais crimes de ação penal pública incondicionada, nós temos por obrigação instaurar um inquérito policial. Independente dela representar, vocês irão instaurar um inquérito. Sim, não dependemos da representação da mulher. Mas ela pode chegar lá e solicitar apenas uma medida protetiva? Se identificado a situação de crime, sim. A situação de crime a depender se condicionado ou condicionada à representação. Sim. Caso ela queira registrar, muitas vezes a mulher vai registrar que ela está em processo de divórcio e que ela não concorda com o divórcio. Então, nós não identificamos por si só uma situação de crime naquele relato. Sim. Ela não concorda e ela quer buscar uma ajuda da rede. Sim. Então, ela devidamente encaminhada, a defesa é registrado como uma ocorrência atípica, né? Não é uma ocorrência típica, e ela é devidamente encaminhada à Defensoria Pública, que seria o órgão que iria suprir aquela vulnerabilidade dela. Então, o objetivo da Polícia Civil seria investigar, né, o crime que ocorreu e também encaminhar aquela mulher ao órgão a que ela necessita para que seja superada a sua vulnerabilidade. Adequado, né? Sim. Adequar A gente tenta demanda. identificar a necessidade dela e fazer o encaminhamento adequado. E como é esse processo de acolhimento lá na DEAN? Existem pessoas treinadas para acolher, para falar com elas? Nós temos uma equipe que é composta por maioria de mulheres, que recebe essa mulher e é feito o registro de ocorrência. Essa mulher, em todo o registro de ocorrência, ela é formalizado o encaminhamento ao CRAV, que tem o assistente social, o psicólogo, que vai fazer o acolhimento dessa mulher. Então, o acolhimento dessa mulher, muitas vezes, ocorre no CRAV, onde ela é encaminhada. Vocês fazem algum encaminhamento para os homens? Nós fazemos, geralmente, quando se pede acompanhamento psicossocial durante a medida protetiva. É de suma importância nós pontuarmos aqui que, quando é identificada a vulnerabilidade daquela mulher por um acompanhamento psicossocial, nós vamos apurar um fato que aconteceu. Mas, a partir do momento que a gente faz o encaminhamento do homem para uma análise psicossocial, nós apuramos fatos que poderão vir a acontecer. Sim. Então, assim, a gente traz esse raciocínio, né, de que tenta levar a ele essa consciência Que é muito importante, de né? que ele é um agressor, de que aquele comportamento não é adequado e que teria que mudar o comportamento e se adequar conforme a lei e respeitar os direitos, né? Então, é muito importante e muitas vezes ocorre no requerimento da medida protetiva, que é determinado pelo Poder Judiciário esse encaminhamento ao núcleo, né, ao NUPS. Ao NUPS. Então, não vai encaminhado da delegacia, ele vai da vara. É da vara. De O violência, encaminhamento porque a comunicação que faz o NUPS seria com a vara. É interessante a gente esclarecer isso, trazer esses casos, né, para poder fazer com que a sociedade sinta próximo em relação aos casos que estão sendo ditos, né? Realmente eu já vivi isso, eu fui na DEAN, foi feito isso. Então, essa clareza para a sociedade é o nosso papel também, né, de informação, e o podcast está aqui, e o Instagram e toda a rede social, para trazer para a comunidade, né, como funcionam esses equipamentos, qual a atribuição devida para cada órgão, né, que a gente sabe que trabalhamos em rede, mas cada órgão tem seu papel singular naquele complexo processo. Sim, e muitas vezes é confundido porque acredita-se que na DEAN se vai resolver todo o problema da mulher, e não é. Muitas vezes nós precisamos transferir aquela atribuição a órgãos competentes para o julgamento. Então, assim, muitas vezes a mulher quer sair da DEAN com a medida protetiva deferida.
Aí eu falo, não, aqui nós encaminhamos a medida, E a tem gente um não prazo, defere. né, de 48 horas. Somente o Poder Judiciário é quem cabe esse deferimento. Uhum. Muitas vezes a mulher precisa de um acompanhamento psicológico, um terapeuta, que vai ser feito em muitas sessões. Uhum. Então, não ocorrerá esse atendimento na DEAN, mas será encaminhada ao CRAV, onde faz esse acompanhamento. Então, assim, a nossa sensibilidade está em apurar, registrar, né, o fato criminoso e realizar um encaminhamento dessa mulher. E como tem sido hoje na DEAN esses números? Tem aumentado, né, a incidência de novos casos? Sim, infelizmente a aparecendo? gente identifica que é crescente, né, Sim. o número de registro de boletins de ocorrência, infelizmente, mas eu acredito que isso se deve à mulher sentir segurança hoje em Vitória da Conquista nessa rede de enfrentamento. Sim. Então, a mulher tem certeza que ao requerer uma medida protetiva encaminhada pela delegacia e ao ser deferida pelo Poder Judiciário, muitas vezes um homem não vai aproximar. Então, a possibilidade da ocorrência do crime futuro diminui muito. Então, ela sente muita confiança em fazer essa representação e registrar o boletim de ocorrência. E isso é muito bom. Sim. E essa segurança é um aliado em todo o processo de rompimento do ciclo. Né? A mulher precisa se sentir segura para, né, buscar o rompimento do ciclo de violência. Porque a gente sabe da dependência emocional, da dependência financeira, daquilo que prende ela a um contexto de violência onde, né, poucas forças, né, não são suficientes para romper isso, mas a segurança é primordial para que ela rompa esse processo. E muitas vezes me chegam a questionar assim, doutora, quando a mulher quer voltar atrás, né? Quando ela quer voltar atrás, o que você faz? Assim, eu jamais iria pressionar essa mulher. Sim. A gente compreende que ela está em uma situação de vulnerabilidade e muitas vezes existe essa dependência. O que a gente pode fazer é fortalecer essa mulher e não assustá-la. Sim. Então, ela tem que se sentir segura, ela tem que sentir que uma delegacia de polícia é um porto seguro. Ela pode ir quantas vezes ela quiser. E eu sempre falo nos meus atendimentos, minha porta está aberta, quantas vezes for preciso, volte aqui para fazer um novo registro, fazer um novo pedido, mesmo sabendo que ela quer em algum momento voltar atrás. Sim. Então, a gente tem que mostrar a ela que ela pode bater a porta quantas vezes for necessário. E que o objetivo de toda a rede de enfrentamento é superar a vulnerabilidade dela para que ela tenha a liberdade, né, e exerça os direitos. Sim. E é de extrema importância trazermos isso, a sensibilização dos servidores, né, que estão à frente, porque é porta de entrada, né, muitas vezes a cara do serviço, aquele que acolhe. Então, quanto mais sensível for o olhar desse servidor, desse profissional lá à frente, mais fácil ela vai encontrar ali uma segurança. Mais fácil ela vai identificar em algo que ela pode contar. Porque, assim, fora dali, a gente fica mais ou menos uns 15, 20 minutos a 30 com a mulher, o agressor passa as 23 horas e 30 minutos com ela. Sim. Então, assim, né, não há um equilíbrio. Né? Então, a gente sabe que a gente tem que lutar muito e ter essa consciência, né? Que estamos muito pouco fortalecendo alguém que é muito frágil naquele processo num relacionamento violento, num relacionamento que não é o esperado, enfim. Sim, e outra coisa também que muitas vezes essa violência ocorre dentro de casa, que é o local que ela deveria se sentir segura e ela não está segura, né? Praticado por alguém que ela tem muito apreço, gosta muito. Sim. Então, infelizmente, é aquela situação que eu falo que muitas vezes a mulher pensa primeiro no marido, pensa primeiro nos filhos, para depois pensar nela. E a gente mostra que não, ela tem que pensar nela também. Só pensando nela que ela vai conseguir amar o próximo, né? Só manda assim que ela ama o próximo. Sim. Mas estruturalmente esse isolamento social que tem isolamento, eu me isolo, né, de mim mesma para poder dar para o outro aquilo que eu não tenho condição de dar para mim. Né? Então, existe uma estruturação social para que a mulher fique nesse lugar, né, de subserviente, de estar sempre disposta para o outro, para o filho, para o marido. Sim. E quando ela quer romper algo, não é romper o relacionamento que ela acredita, que ela gosta, que ela confia, é romper a violência que ela sofre. Então, ela acredita que se eu fizer isso, talvez ele mude e aí a gente consiga voltar. E ela se envolve nesse processo de não olhar para ela mesma muitas vezes. Né? E esse só fala de, né, amar primeiro eu me amo para amar o outro, isso precisa ser muito trabalhado, né? Porque isso é uma possibilidade. Esse vazio que a gente observa gera mais violência. Sim. Né? Então, pensar nisso é bem interessante. E poder conversar com a delegada sobre essas questões mais ainda, porque a gente vê sensibilidade no seu olhar, na sua forma de descrever aquilo que você faz, né? Aquilo que é
próximo e aberto para o público, né? O servir, né? Independente na área da rede, é se servir com muita sobriedade daquilo que se propõe fazer, né? Eu tenho como propósito de vida, já sou servidora pública há quase 10 anos. Sim. Há 13 anos, melhor dizendo, somando a outro cargo. Uhum. Então, assim, eu vi ao mundo para servir, né? E gosto muito de servir e compreender qual o melhor caminho e fazer o encaminhamento correto. Então, é muito bom quando a gente vê que teve sucesso aquele procedimento, teve sucesso e, assim, alcançou os objetivos, que seria salvaguardar a vida daquela mulher e que o agressor responda pelo crime praticado também, né? Sim. Mas o principal seria resguardar e salvaguardar a vida da mulher. Sim. E nessa composição da DEAN, quantas vocês são? Sim, hoje nós somos 7 delegados, né? Uma delegada até de licença, então atuante, 6 delegados. Nós trabalhamos em regime de plantão e regime administrativo. Por isso falar um número tão alto, mas é por conta do regime de plantão, né? Sim, a estrutura, que aí, né? seria durante o dia, à noite, tem a estrutura de toda a equipe. E geralmente quando vem, fala assim, a delegada, mas assim, atrás da delegada, ou ao lado, nem fala atrás, é ao lado da delegada, tem todo um corpo de servidores também, que tem essa visão acolhedora, essa visão protetora da mulher. E a gente conversa muito e troca ideias, né? A gente consegue identificar que toda a equipe tem ideias concatenadas para a gente resguardar mesmo e aplicar a Lei Maria da Penha. Né? E como tem sido hoje o trabalho em rede, né, da DEAN com os outros equipamentos de proteção, como a Ronda, a Patrulha, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Vara? Como tem sido esse trabalho? Assim, o trabalho em rede é muito bom porque assim, eu identifico a necessidade do outro órgão. Então, muitas vezes, para que o órgão consiga executar a função com primazia, a função dele com primazia, é necessário que eu faça o encaminhamento dos elementos ideais, concretos, né? E assim, o nosso objetivo é identificar quais são os elementos necessários e fazer o encaminhamento mais completo possível. O bom de trabalhar, o ideal de trabalhar em rede, porque ele consegue, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, identifica quais são os elementos que a polícia pode colher. E nós identificamos a necessidade dos órgãos, como o Judiciário e Ministério Público, para fazer o encaminhamento. Então, é muito bom essa troca de informações. Sim. E muitas vezes a gente identifica uma situação que é iminente, ali, a violência. Então, a gente pontua muitas vezes, né? Olha, a situação de réu preso, necessidade de avaliação em primeira demanda. Então, essas situações é muito bom esse contato Essa direto. parceria, né? Sim. A gente sabe que a palavra da vítima ela é muito importante, né? A gente tem encontrado, observado, nesse momento da ocorrência, onde a vítima chega com aparato de provas, ou chega com com testemunhas, ou elas têm chegado muito só, sem esse como é que tem chegado essas mulheres para vocês? No primeiro momento, a vítima relata sozinha, muitas vezes vai acompanhada, porque está numa situação de vulnerabilidade, né? Sim. Ou então o crime acabou de acontecer. Aí, às vezes, um familiar, que apesar de não ter presenciado o fato, está ali acompanhando aquela mulher. Mas, de início, é colhida a declaração dela, é requisitado exames periciais, perícia técnica, como requisição de exame de lesão corporal, Sim. ou mesmo de conjunção carnal. Então, é requerido no primeiro momento esse exame, é identificado se existe ou não prova testemunhal. E é realizado agendamento para oitiva dessas testemunhas para encaminhamento junto ao relatório final com o inquérito policial. Quanto mais robustez nesse momento. É o que eu falo, quanto o inquérito policial é um canhão de luz que se joga no processo criminal. Então, quanto mais forte é esse canhão de luz, mais forte é essa luz, maior claridade, melhor evidência, né? O Judiciário e o Ministério Público maior clareza, né? vai ter dos fatos. Eu falo assim, porque assim, um crime aconteceu no passado. Então, cabe à Polícia Civil retratar como foi esse passado. Sim. Então, nós escolhemos a peça, montamos o quebra-cabeça e encaminhamos. Qual é a maior dificuldade? Muitas vezes, essa violência aconteceu dentro de casa, não tem testemunha,
foi uma ameaça, então não tem uma prova técnica, que seria o laudo pericial, só tem a palavra da mulher e do homem. Então, a dificuldade está nessa situação. Sim. E também ressaltar aqui que, conforme a Lei 14.541, nós apuramos, além dos crimes de violência doméstica e familiar, crimes contra a dignidade sexual. Quando existe o crime de importunação sexual, que não necessariamente encosta na vítima, né? O agressor pratica uma masturbação. Dificilmente é colhida uma imagem, porque é uma situação de uma rua escura, um local isolado, então só vai ter a palavra do autor e da vítima. Então, se não vai o elemento probatório suficiente, muitas vezes é por essa situação, essa especificidade do procedimento criminal da DEAN. Que fragiliza. Que fragiliza. Agora, assim, existe a situação também em rede social. Então, na DEAN já é feita a colheita em rede social por serviço de verificação. Interessante falar isso. Muitas vezes a mulher só tem um print porque o agressor apagou em seguida. Nós juntamos esse print junto ao processo criminal, mas o ideal é que a mulher a gente consiga identificar na rede social em que ela recebeu aquela ameaça ou aquele xingamento, a mensagem, para que nós colhemos e realize o sistema de verificação. Então, possivelmente, nunca vai ser adulterada aquela informação, né? Então, a confiança naquela indício probatório é muito forte, né? É importante a gente trazer, então, para a comunidade quais são os contatos, os meios de acesso, além presencial, né, no DISEP, lá na DEAN. Onde mais a gente pode ter acesso a vocês? Sim, tem a Central de Atendimento à Mulher, que primeiro é a gente diferenciar se o crime aconteceu no passado ou ele está acontecendo, né, no presente. Então, se está acontecendo naquele momento, é fundamental que a mulher acione, a mulher ou qualquer vizinho ou qualquer do povo, acione a polícia ostensiva, a polícia militar pelo 190. Aí uma equipe da polícia militar vai àquele endereço mencionado, certifica que ocorreu ou não um crime, e caso tenha ocorrido um crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, é encaminhado os envolvidos à DEAN para identificar se formaliza ou não o auto de prisão em flagrante. Caso o crime tenha acontecido há um tempo, né, no passado, a mulher pode, ou qualquer comunicante também, pode comparecer à DEAN para registrar um boletim de ocorrência, ou mesmo acionar o 180, que pode-se fazer uma denúncia, o 180. Pode-se fazer uma denúncia anônima, a qualquer hora do dia, por qualquer telefone. É encaminhado pelo Ministério da Justiça à Polícia Civil, monta-se uma equipe da Polícia Civil encaminhada via sistema, monta-se uma equipe da Polícia Civil vai àquele endereço, tenta identificar os envolvidos, os citados, identifica se houve ou não ocorrência de crime, que muitas vezes é uma denúncia inverídica, e aí, caso identificado situação de crime, é instaurado inquérito policial e remetido também à Justiça. Nós temos também que passar, é o ideal sempre passar o DDD do Disque 180, que é o telefone WhatsApp do Disque 180. O DDD é 619 9610 0180. 619 9610 180. A gente vai deixar registrado. 619 9610 0180. 0180. Isso. Nós também temos a delegacia virtual. Então, a mulher pode também registrar um boletim de ocorrência através do seu celular pela delegacia virtual. Pode-se fazer a menção de requerimento de medida protetiva e ressaltando que, em algum momento, ela vai ser intimada para comparecer à delegacia para formalizar o pedido de medida protetiva e declarar, né, a situação de violência sofrida, para que o Poder Judiciário tenha ciência e possa deferir aquela medida pleiteada. O site da Delegacia Virtual é a delegaciavirtual.cinesp.gov.br. É muito importante essas possibilidades de acesso, né, à delegacia e o pedido de ajuda, né? O Núcleo Viva, que está no Instagram, núcleo.viva, a gente também tem esse mesmo link para acesso à delegacia virtual na nossa bio,
né, no Instagram. Então, siga as redes sociais, siga o nosso Instagram, núcleo.viva, e lá vocês encontrarão também a delegacia virtual com um link de fácil acesso para que a comunidade em geral ela tenha a possibilidade de buscar ajuda em diversos meios de comunicação. E esse projeto do podcast também é uma possibilidade de levar informações a todos os cantos, né, do mundo. Hoje eu falo, porque assim as redes sociais abertas para o mundo. Especificamente aqui em Vitória da Conquista, vocês podem seguir o Instagram, seguir o podcast, seguir o YouTube. Nós estamos também no Spotify e a gente divulga as ações da rede de proteção, né? Divulgamos as ações do núcleo, da rede de proteção como um todo. Desenvolvemos ações na comunidade, né? Nas unidades básicas de saúde, nas escolas, né? Nas comunidades, né, mais distantes, né, nas regiões quilombolas. Então, estamos para a comunidade com o intuito de levar ao máximo de informação. E hoje, né, trouxemos aqui a delegacia, né, a DEAN, com o intuito de fazer com que as mulheres possam entender o funcionamento do serviço e saber que estaremos sempre disponíveis para ajudá-las, acolhê-la, né, a DEAN funcionando 24 horas, né, sendo esse espaço de fácil acesso, né, durante todo o período do dia e da noite. Né, e ficamos muito, muito felizes em tê-la aqui. Gostaria que passasse uma mensagem na DEAN para as mulheres, né, e os homens, enfim, para a sociedade em geral. Sim, nossa missão é proteger e cuidar sempre. Então, mulher, caso você identifique estar sofrendo a situação de violência doméstica e familiar, na primeira oportunidade para que se rompa de uma vez por todo o ciclo da violência, registre a ocorrência, represente, requeira a medida protetiva e nós faremos o encaminhamento para poder resguardar a tua vida. Estamos trabalhando para lhe servir. Ai, que bonitinho. E o Núcleo Viva tem um espaço físico, né, na primeira vara de violência doméstica e familiar, no Fórum João Mangabeira, que fica no centro da cidade. Né? Além das redes sociais, nós temos essa sala de atendimento para acolher essas mulheres que chegam para a audiência ou chegam para pedir ajuda ou suporte, alguma informação sobre o seu processo, ou mesmo a solicitação de medida protetiva. A gente estará lá ligando, né, fazendo direcionamento para toda a rede. Foi um grande prazer tê-la aqui. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua participação e conte conosco nesse processo, né, de construção dessa rede cada vez mais forte. Eu Muito que obrigada. agradeço. Obrigada.